Olá, turminha, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Vamos lá! Eu sou a professora Débora e vou acompanhar vocês na aula de matemática. Sejam bem-vindos ao TV Araxá Educa, é muito bom ter você aí do outro lado da telinha. Vamos começar a nossa aula? Vamos lá! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o perímetro de uma figura. Perímetro, professora? Nunca escutei essa palavra. Nós vamos falar sobre ele hoje. E já vou falando para vocês que é algo bem tranquilo, bem fácil. Vejam só. Antes de entrarmos no perímetro, temos que fechar, revisar algumas coisinhas. Nós vimos questões de metro, centímetro, milímetro e quilômetro. Foram as unidades de comprimento que nós trabalhamos aqui em nossas aulas de matemática. Por que eu estou falando delas? Porque o perímetro tem a ver com elas, ok? Então, toda vez que eu falar perímetro, eu posso estar falando do perímetro em metro, em centímetro, em milímetro ou até em quilômetros. Vamos lá? Vejam aqui o perímetro de uma figura. Eu tenho uma imagem correspondente ao fundo deste borrifador. O fundo do borrifador é um círculo. E para saber essa medida, não tinha como eu utilizar a régua. Eu não, a Maria Sofia. A Maria Sofia queria saber o fundo deste borrifador, qual que é a medida dele. Mas ela com a régua não consegue se ajustar para fazer essa medição. Então, como que a Maria Sofia fez? A Maria Sofia teve uma ideia. Pegou uma fitinha ou um barbante, uma cordinha. Colocou em todo o contorno do borrifador e fez a medida. Como assim, professora? Uma fita vai fazer a medida? Não, calma, deixa eu explicar. Você pode passar a fita em todo o contorno do fundinho do borrifador ou então colocar ele sobre um papel e fazer o risco, a marcação dele, que é o que a Maria Sofia fez. Vejam só. Quando ela fez isso, ficou registrado ali todo o contorno dessa imagem que foi formada do fundo do borrifador, que é um círculo. Ao colocar a fita, Maria Sofia está fazendo a medida desta figura, desta imagem. Professora, mas uma fita vai medir? Sim, ela está sendo como um instrumento de medida. Mas como que eu vou saber a medida, professora? Agora sim, vejam como a Maria Sofia é esperta. Ela, depois que utilizou esta medida da fitinha, ela vai colocar sobre a régua e descobrir qual é a medida que tem o fundo do borrifador. E aí ela vai ter lá 15 centímetros. Viram que interessante? Eu peguei um barbante, uma cordinha, fiz o contorno da imagem, peguei o que deu de medida, coloquei sobre uma régua e tive o valor que é o valor da medida deste contorno, desta imagem. Toda vez que eu falo da medida do contorno de uma imagem, do contorno de uma figura, eu estou falando de perímetro. Vamos ver mais um pouquinho. O perímetro é a medida do comprimento do contorno de uma imagem. É o que a Maria Sofia acabou de fazer. Professora, mas vai ser sempre em círculos? Não, de forma alguma. Toda imagem, regular ou irregular, o formato dela seja regular ou irregular, eu consigo fazer o perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados desta imagem. Vejam só, tenho aqui agora um triângulo, certo? Neste triângulo, o que eu tenho? Medidas nas laterais dele. E todos os lados estão com a mesma medida. Então, vejam só, eu tenho 10 centímetros aqui, deste lado. Tenho 10 centímetros aqui deste lado e tenho 10 centímetros aqui deste lado. Os três lados do triângulo são iguais, e todos os três lados têm a medida de 10 centímetros. Como que eu vou saber o perímetro deste triângulo? Vejam só. Perímetro é igual a 10 mais, usei esse, agora eu vou para esse, 10 centímetros mais este aqui de baixo, que é o que estava faltando, 10 centímetros.
E aí, pessoal? Se eu somar 3 vezes o número 10, todo mundo já sabe qual é a resposta. O perímetro deste triângulo é de 30 centímetros. Lembrando que este triângulo aqui está como uma imagem. Eu estou somando todos os lados dele. Então, o perímetro desta imagem, desta figura de triângulo, este polígono, é 30 centímetros. Certinho? Vamos ver mais um exemplo. Mais uma figura eu tenho aqui. E esta figura aqui é um trapézio. Ela traz 4 lados. Então, nós tivemos o primeiro exemplo, que era um círculo. Vimos o triângulo, 3 lados, e agora estamos num trapézio, 4 lados. Viram quantas opções nós temos? Vejam só aqui. Eu tenho 10 centímetros de altura aqui. Do outro lado também 10 centímetros de altura. Lá no topo eu tenho só 5 centímetros e aqui embaixo, que é a base, eu tenho 15 centímetros. E aí, pessoal, vamos fazer o perímetro desta imagem? Vejam só, como que vai ser o perímetro? O perímetro é igual a 5 centímetros mais 10 centímetros do lado de cá, mais 10 centímetros do lado de cá, mais 15 centímetros do lado de cá, que é a base. Vou conferir se eu coloquei todo mundo aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sinal de igual. Vamos somar. Perímetro é a soma de todos os lados de uma imagem, de uma figura. Vamos somar. 10 mais 10, 20. 15. O 15 é 10 mais 5. E eu tenho 5 sobrando, então 15 mais 5 é 20. 20 mais 20, 40. O resultado do perímetro aqui, a soma de todos os lados foi de 40 centímetros. Interessante, né? Vejam só agora, vamos praticar pensando em segmentos. Toda vez que nós falamos em perímetro, eu estou somando os lados de uma figura, de uma imagem. Agora, se eu quero falar sobre segmento, segmento é quando eu saio de um ponto e vou até outro determinado ponto. Vejam aqui nesta imagem que eu tenho. Vamos calcular o perímetro dos comprimentos dos segmentos que temos aqui nessa imagem. Eu tenho segmento A, segmento B e lá na outra ponta o segmento C. Os segmentos sempre vão estar nas pontas, que são quando as retas se unem, certinho? Então vejam, se eu for fazer o segmento A até o B, como que eu represento? Eu represento A, B é igual a 30 centímetros. Então, segmento AB, eu tenho 30 centímetros. Agora, faltou a reta em cima para representar o segmento, ok? Se eu quero representar o segmento BC, o que eu tenho? 15 centímetros, que é do B até o C. 15 centímetros. Agora, se eu quero representar o segmento A até o C, vamos lá. A, C, segmento de aqui, 15 centímetros. Muito bem, eu encontrei cada segmento. Agora, vamos somar, fazermos somas. Juntar alguns segmentos. Eu quero juntar o AB com o C. É a soma de todos os lados, o perímetro. Então, eu tenho 30 mais 15 mais 15. O perímetro aqui vai ser 30. 15, 15 é 30, vai ser de 60 centímetros. Eu expliquei cada segmento e depois juntei todo o valor para sabermos o perímetro. Certo? Tranquilo, né? Vamos praticar um pouquinho mais. Chegou a hora de fazermos um pouquinho mais treinarmos um pouquinho mais em outras atividades. Vem comigo. Agora é hora de praticar. Vamos lá? Chegou a hora do game. Tem um game aqui que é um quiz. Traz perguntas. Temos que avaliarmos a imagem
fazermos a soma do perímetro. Lembrando, perímetro é a soma de todos os lados de uma figura, de uma imagem. Vamos lá? Vem comigo. Prestem atenção, são 6 perguntinhas super fáceis. Quem prestou atenção na aula vai conseguir fazer. Pergunta número 1, se preparem. Qual é o perímetro desta imagem, dessa figura que está aqui? É um quadrado, 4 lados iguais. 2, 2, 4. Os outros lados não tem escrito qual é a medida. Porém, se eu sei que os 4 lados são iguais, obviamente todos os lados têm 2 centímetros. Então, 2, 4, 6, 8. O perímetro deste quadrado é de 8 centímetros. Parabéns aí para você de casa que acertou. Vamos agora nos preparar para a próxima pergunta do nosso quiz. Vejam, a pontuação que nós fizemos foi de 108. Uau! Pergunta 2 na tela, vamos lá. Qual é o perímetro desta figura que está aqui? É um retângulo. E nós sabemos que o retângulo, este lado e este, são iguais e a altura também é igual. Então, 3 mais 3, 6. 2 mais 2, 4. 6 mais 4, 10. O perímetro deste retângulo é de 10 centímetros. Certinho? Acertamos. Vamos ver nossa pontuação? Nossa pontuação de 108 foi para 218. Uau, muito bem. Pergunta 3 na tela. Vamos ver quem está ligadão aqui comigo. Qual é o perímetro dessa figura que está aqui? Mais uma vez o quadrado. O quadrado tem 4 lados iguais. 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 4, 16. Então, o perímetro deste quadrado é de 16 centímetros. Acertamos, mandamos muito bem. Vamos para o próximo agora. Olha a nossa pontuação. 328 pontos. Então, estamos mandando muito bem. Vamos ver aqui o que nós temos de bônus. Temos aqui algumas opções de bônus. Vamos ver se nós vamos escolher a carta correta. Se eu tirar a carta verde, o ponto aumenta. Se eu tirar a carta vermelha, coisa boa não vem. Ah, não! Menos 100 pontos. Então, se nós tínhamos 328, com menos 100, vamos para 228. Foi mal, hein? Vamos recuperar isso. O perímetro da imagem que eu tenho aqui da figura, que é um retângulo, vamos somar 5 mais 5, 10. Aqui 3, aqui 3. 10 mais 3 mais 3 é 6, então eu tenho 10 mais 6, que é o total de 16. Então, o perímetro deste retângulo é de 16 centímetros, ok? Resposta correta. Vamos ver se agora nossos pontos aumentam. Voltamos para 337. Uau! Já tá melhor, né? Vamos ver a próxima pergunta. O perímetro dessa figura que é um quadrado. 4 lados iguais. Se um quadrado tem 4 lados iguais, 5 mais 5, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 5, 20. O perímetro deste quadrado é de 20 centímetros. Resposta correta. Muito bem. Todo mundo mandando muito bem aí de casa. Vamos ver nossa pontuação. Ai, tomara que ela aumente. Conseguimos. Estamos com 448 pontos. Vamos lá. Última pergunta na tela. Qual é o perímetro deste retângulo, desta figura, desta imagem? 6 mais 6, 12. 4 mais 4, 8. 12 mais 8. 12 é maior na cabeça, 8 na mão. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 centímetros. Então, o perímetro é de 20 centímetros. Vamos ver nossa resposta. Muito bem, resposta correta. Vamos torcer para ver nossa pontuação. 552 pontos. Mandamos bem, não mandamos? Arrasamos. Parabéns para você aí de casa que acompanhou o jogo e conseguiu acertar as questões. Quem não acertou, não se preocupe. Pode tentar de novo. Que game legal, né, pessoal? Treinamos muito, vimos lá várias situações, colocamos nossa cabecinha para pensar e fizemos a soma de todos os lados, que nada mais é que o perímetro. O perímetro
é a soma, é a medida de comprimento do contorno de uma figura. Então eu tenho que pegar todo o contorno, todos os lados e fazer a soma. Aí eu vou ter o resultado, que é o perímetro, ok? Por hoje é só, espero que tenham gostado. Não deixem de estudar em casa, treinem bastante. Um beijo, um abracinho, queijo e até a próxima aula.